Bom, voltamos. No link abaixo, né, nas descrições do vídeo, tem a primeira parte desse estudo. Então, se você está pegando a partir de agora, você pode pegar a primeira parte do estudo, onde nós fazemos o comentário do começo da história de Acelino. Vamos dar continuidade aqui da parte do Acelino, onde ele está contando a história da vida dele. Isso, a gente está no capítulo 8 de Os Mensageiros. Nós vamos continuar aqui. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Engraçado que, ao contrário do primeiro caso, que foi do Otávio, que não tinha nenhuma companheira. previsão de casamento naquela reencarnação dele, talvez por ele ter tido muitos erros, né, no campo sexual, ele não teve essa oportunidade de estar junto com uma outra pessoa para desenvolver a tarefa. Aqui no Acelino ele já tinha, né, essa questão de trabalhar ambos, olhando na mesma direção, não olhando um só para o outro, mas olhando na mesma direção, os casais tentando ter um objetivo em comum, abre espaço para que a gente possa estar permitindo que numa próxima reencarnação nós estejamos juntos, né? Então isso faz a diferença, sim. Certo? Isso. Continuando ali, ó. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituem decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Ele tinha psicografia, audição e evidência, mas não porque foi uma coisa conquistada pela grandeza do espírito dele, mas por causa das atividades que ele tinha que fazer. Então foi um acréscimo de misericórdia para ele. Então a gente às vezes fala assim, porque o que eu ouço, a minha conversa com os espíritos, eu sou uma pessoa especial. Não, a mediunidade foi te colocada como uma ferramenta de trabalho, então vamos usá-la bem, né? Não vamos usá-la mal. Quer comentar mais alguma coisa? Pelo contrário, é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente percebe que os amigos espirituais depositam na gente, né? É muita expectativa, muita responsabilidade, que a gente tem que saber utilizar bem esse recurso, né? A alegria de todos... Espera aí, só um minutinho. Tá aqui embaixo, ó, gente. Aqui é a alegria. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Aqui vale a pena parar. É o mesmo enredo do Otávio. Isso. Os recursos financeiros iam chegar depois que ele começasse o trabalho. Só que a gente quer, na verdade, o recurso antes de começar o trabalho. Quando o Chico Xavier recebeu a notícia do Emmanuel que ele ia psicografar 25 livros da doutrina espírita, ele falou, e vamos então fazer o seguinte, meu pai tem loteria, vende bilhetes de loteria, você me fala qual que é o premiado, eu vou pegar e a gente usa o dinheiro para fazer a gráfica. Ele falou, não entendi, você não entendeu. Os recursos vão chegar no momento certo, na hora certa. O Chico entendeu, após o comentário do Emmanuel, e os recursos chegaram. Ele não escreveu os 25 livros, ele escreveu 500 livros, os recursos chegaram. Os recursos também chegaram. Desculpa te interromper. Não, sem problema. Uma coisa é você iniciar um trabalho, você estar firme naquele propósito e chegar a um recurso para te auxiliar dentro daquilo. E outra coisa é você estar de férias, né, aqui no mundo, o recurso chegar e você vai pensar em, agora eu vou começar um trabalho. Não, você vai pensar em continuar suas férias. Recurso, continuar suas férias. Então o recurso ele só vai chegar se a gente estiver ali firme no trabalho. É como a gente como pais. Você tem um filho que está meio malandro, você vira e fala assim, eu vou segurar um pouco, como falo, os recursos financeiros para ele não se complicar mais. Agora tem um outro trabalhando firmemente, está trabalhando arduamente e tal, e não perde tanto assim de recursos, aí fala assim, não filho, toma aqui porque eu sei que você está precisando. E você vai fazer bom uso desse recurso. Vai fazer bom uso daqueles recursos, né?
você vai ter maior vivência, né? É, é os talentos. Você recebeu um talento, fez bom uso, vai receber 2 talentos, fez bom uso, vai receber 4 talentos, e assim sucessivamente. Não fala financeiramente, mas é de tudo. É de tranquilidade na De família, de saúde, saúde, de equilíbrio é, orgânico, financeiro, social. Ah, então, quer dizer, são coisas que tornam possível o trabalho, cada vez mais. É o próprio Chico, né? Ele começou a sofrer perseguições e daqui a pouquinho surgiu para ele um emprego no servidor, como servidor público na Fazenda Modelo, para que ele pudesse ter um pouco mais de estabilidade para continuar os trabalhos. Ou seja, chegou recurso para ele, né? não às vezes da forma como a gente espera, né? Ah, não, porque a gente Ah, não, pensa, vou ficar milionário, vou né? ficar milionário, né? Recurso abundante. Não, chegou o mínimo necessário para ele desenvolver as suas tarefas, para ele ter a segurança e o tempo necessário para trabalhar. Né? Às vezes a gente pensa assim, vou, vou, vou começar o trabalho aqui porque eu vou ficar rico. E às vezes aquilo não chega e vem uma frustração, né? Uhum. E não é bem isso, né? São, ele fala assim dos recursos, mas não quer dizer que seja riqueza, né, abundante, porque isso também desviaria do trabalho. É aquela coisa assim, né? Você imagina, você vai resolver fazer um trabalho árduo, como de repente fazer um curso superior. Aí você ganha na Mega Sena acumulada. Aí você fala assim, gente, eu vou continuar esse curso superior? Pra quê? Se eu posso estar em Fernando de Noronha agora, e eu vou ficar ali atrás dos livros, Estudando. ralando, estudando para poder aprender. Então, realmente, o recurso que é o suficiente para a gente ter felicidade e paz, mas não o suficiente para a gente ter transtorno. Às vezes Isso. pode até vir o suficiente, aí você abre mais as folhinhas de trabalho, né? Então, continuando aqui, eu vou só Onde nós reler a estamos, última tá. frase. Uhum. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos de trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas Então lucrativos. estamos aqui no não agora. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrados da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Vamos parar aqui um pouquinho. São observações egoísticas. Nós adoramos nos justificar nos erros dos outros. Ah, se fulano faz isso, se fulano faz isso, por que eu não posso fazer? Se tal movimento faz isso, por que o meu movimento tem que ser diferente? E nós observamos que a proposta do Cristo é diferente. É você não se basear no outro, é o que você dá conta de fazer, é o que você tem conta. Ah, mas ele não estava dando conta. Aí é diferente. Ele tinha conhecimento, ele estava se justificando para que pudesse ter recursos financeiros. E aí a gente. É aí que está um detalhe, né? Uhum. Porque quando nós sempre tomamos decisões baseadas na gente, a gente faz isso demais, gente. A gente tem que parar e pensar para o seguinte: qual é o exemplo daqueles grandes que vieram antes de mim? No caso dele, o Chico Xavier não tinha vindo antes dele, veio depois. Mas qual é o exemplo daqueles grandes? Qual é o exemplo de Kardec? Como Kardec se portou? Kardec não ganhou dinheiro em cima, Muito pelo contrário, né? gastou, né? Ele gastou, ele Recursos financeiros. perdeu, né, por causa do preconceito das outras pessoas, Uhum. né, daquela nova fé que estava surgindo ali. Agora, o que ele ganhou de recursos espirituais, né, Ele não tem não tamanho. tem, eu acho que é imensurável, né? Paulo de Tarso largou a remuneração que ele tinha como doutor da lei e foi ser Largou todo tecelão. o prestígio, né? Todo prestígio, tudo. Hoje ele seria observado pela nossa Kardec sociedade. também era muito prestigiado, Com né? certeza. E sofreu E muita abriu mão perseguição. disso, O Chico Xavier, ele recebeu a proposta de fazer parte da Academia Brasileira, da Academia Mineira de Letras, se ele dissesse que aquele livro que ele escreveu, Parmar de Além Duplo, fosse dele, não dos espíritos. Então, quer dizer, olha as tentações que nós recebemos. E aí a gente, na forma egoísta, a gente pode às vezes ceder e perde às vezes a grande oportunidade. Então, quando há as dúvidas, sempre que a gente tiver na dúvida, em vez de a gente ir por cima do sofisma, nós temos que ir em cima do que os grandes fizeram.
como os grandes se portaram. Olha um Paulo de Tarso, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, né? Um Francisco de Assis. Olha como eles se portaram e tenta copiar. Porque se deixar na nossa inferioridade, nós vamos achar justificativas e apelos para poder errar e continuar errando. E aqui fica muito clara aquela lição, né? Às vezes a pessoa tem ali 1 minuto, né? Uma vida breve, que a gente sabe que é muito passageira, de glória, de fama ou de riqueza, né? Porque isso tudo pode acontecer, igual no caso do Chico Xavier. Ele poderia ter se tornado uma personalidade muito mais famosa, influente, além daquilo tudo que ele construiu, né? Se deixando levar pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, mas quantos séculos que ele deveria depois reparar esse mau exemplo, né? Ou, de repente, vamos supor, nem que nem a falha no trabalho, né? Quanto que ele deixou de ganhar? Essa é interessante, de crescimento espiritual, de desenvolvimento. De evoluir. Então, talvez por uns minutos aqui, né? Por uns anos de... E quem de nós, talvez, não falasse, não, mas está justificado. Olha só, gente, eu, na condição do Chico Xavier, que teve direitos autorais da ordem de 33 milhões de dólares, eu já falei assim, eu vou comprar um avião, que aí eu faço palestra lá no Nordeste, depois faço no Norte, depois faço no Sul, vou levar o espiritismo para todo quanto é lado. Não, tá aprovadíssimo, Chico. Né? No entanto, ele lá, com umas 3, 4 boinas, a roupinha dele simples, um terninho surrado, né, de muito trabalho que ele usava. E aí acontece, a gente observa que ele mudou o mundo. Nós ainda não temos noção da extensão do trabalho que o Chico Xavier fez e nós não temos noção da grandiosidade dessa obra que ele deixou, porque a gente às vezes aproveita ainda tão pouco. Mas o futuro vai. A gente tem poucas notícias também, né, depois do desencarne dele. As notícias que nós temos são maravilhosas. Como ele está no plano espiritual, né? Ela disse que ele foi recebido pelo Jesus Cristo. Só aí já valeu um trabalho, né? Porque você tem condição de ser recebido por Cristo, senão você estava numa condição muito boa de trabalho, né? Que ele, na verdade, fez além daquilo que ele se propôs, né? A tarefa mediúnica dele era muito pequena. Não, era grande. Era grande, mas não comparado gigante. a tudo que ele fez. Porque, né, você falar assim, 20 livros para 500. Era 25, né? 25 livros 20, inicialmente. Né, depois passou para 200. Tanto que tem um livro chamado Linha 200. Depois falou, você quer continuar? Continua até onde? Antes do encarne deu 435, 450 livros. Depois, agora já deu 500, porque já acharam novas coisas que se tornaram até livros, né? Vamos então finalizar aqui com a última finalzinho do parágrafo, para a gente poder parar a nossa parte do estudo de hoje. Amigos, admitíamos. Espera aí, onde que é? Então, amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovavam minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados. Mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Bom, eu acho que a gente pode até parar aqui, mesmo no meio do parágrafo, tem muita coisa para a gente ainda comentar. De qualquer forma, é aquela receita, ela é infalível. Observe os grandes, observe os conselhos de Jesus. E mesmo que à primeira vista você não consiga entender por que deve proceder assim, com o tempo a espiritualidade vai te mostrando que as decisões onde a gente não deve envolver religião e dinheiro, porque às vezes esses foram os nossos erros e as nossas derrocadas em matéria religiosa passada. A religião tem que ser destituída de recursos e de ganhos financeiros. Nós temos que fazer por amor ao Cristo. E quando a gente faz de forma espontânea, surgem alegrias que a gente não sabe de onde no nosso íntimo, nos traz a felicidade de continuar caminhando e ganhando cada vez mais simpatias no plano espiritual que nos auxiliarão nesse trabalho da seara do Senhor, que é tão grande. Nessa seara do Senhor, o ganho que nós temos é a nossa evolução e a nossa felicidade, que alcançaremos mais rápido. Mais algum comentário, Pedro?
Então nós vamos fazer nossa oração de interrupção. Deus Pai, que a tua bondade, a tua misericórdia infinita envolva cada um de nós. Ilumine os nossos caminhos, nos dê força, equilíbrio e coragem para vencermos todos os obstáculos, que possamos ser firmes em nossa fé e em nossos propósitos. Abençoe a todo o nosso planeta Terra, Senhor, para que possamos encontrar a paz, o sentimento de fraternidade e o entendimento entre os homens. Que o Senhor possa estar conosco em todos os instantes da nossa caminhada, nos amparando e nos protegendo de todo mal. Obrigada por tudo, Senhor. Que possamos ter um ótimo final de semana com a tua presença e o teu amor em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. O Senhor nos abençoe. Termos um ótimo final de semana. Gente, até terça-feira, se Deus quiser, com o estudo do livro de sexo, ou na sexta, provavelmente com a continuação desses casos que você lê. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.